Muito bem, sejam bem-vindos à tela do aplicativo ou plataforma Kahoot. Então, nosso objetivo de hoje aqui é apresentar a ferramenta que foi adquirida na Escola de Administração. Aparentemente é uma plataforma uma tela bastante carregada, né? Mas enfim, o que a gente vai fazer aqui hoje é explicar as principais funções, né? Então, a gente tem aqui um perfil, onde vocês têm aqui destacado a Escola de Administração, né? ESC ADM, né? E o que o Kahoot faz, entre outras coisas, é oferecer uma espécie de ferramenta gamificada, né? Então, você pode criar o seu próprio perfil e construir seus próprios questionários, porém, na ferramenta gratuita existe uma limitação de números de alunos que podem participar. Então, com a aquisição da ferramenta, você pode criar seu questionário, seu curso, né? E aplicar através da ferramenta da escola, né? Então, a título de exemplo, eu tenho aqui a biblioteca, por exemplo. Eu salvei, né, um questionário que eu criei no meu perfil e aqui eu posso fazer online a aplicação ou atribuir o questionário para que os alunos façam online em casa ou assincronamente em casa também, né? Então tem aqui atribuir a participante, a gente clica e aqui tem criar um novo Kahoot, eu posso criar aqui, ó, né? Então aqui eu coloco a data, por exemplo, né? 2 de maio, por exemplo, até meio-dia, peço para identificar ou não o jogador. No caso, né, da aula, né, se você for contar a atividade, seria interessante que ele se identifique, né, para que você possa controlar que o aluno participou, né, e fez a atividade, enfim. E aí você vai criar a atividade, vai gerar aqui um QR Code, um PIN ou uma URL que você pode, por exemplo, copiar e salvar no Moodle, né, no Ava, enfim, que você pode pedir para que o aluno realize. Ou pode também fazer essa atividade online, tá certo? Bom, o que é que a gente pode fazer? Eu vou aqui, ó, fazer uma busca no meu perfil pessoal, né? Ele vai procurar aqui o meu perfil pessoal e vão aparecer os Kahoots, por exemplo, que eu desenvolvi no meu perfil e que eu aplicava. Agora no modo gratuito não dá para fazer mais do que 10 alunos, por exemplo. Então, só com o uso de uma assinatura para que a gente possa usar numa sala de aula, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui um questionário do Michael Porter, estratégia especificamente. Eu tenho as perguntas aqui, né? E, enfim, eu tenho aqui organizar ao vivo, atribuir ou jogar solo, né? Então eu posso fazer essa organização ao vivo aqui e aplicar para a sala de aula, por exemplo. Então, se eu tiver em sala de aula, o questionário estiver pronto, aqui eu tenho as modalidades de jogos, né? Você vê que tem até 400 jogadores, ou seja, a gente já pode aplicar isso numa sala de aula com 50 alunos ou mais, ou até 8 professores podem estar aplicando numa sala de 50 alunos. Vocês têm diferentes jogos aqui, por exemplo, animações para tornar a coisa mais divertida, no modo clássico, que é o modo individual, ou no modo de equipe, que pode ser feito também, né, para formar equipes e os alunos interagirem entre eles e numa disputa de grupos, em vez de individual, né? Então, aqui no modo clássico, eu posso pedir para iniciar. Então, eu peço para que o aluno entre no site aqui, ó, Kahoot.it e acione o PIN do jogo. E aí isso vai ser feito de maneira online. Há diversos tutoriais disponíveis pelo próprio Kahoot ou de outros professores no YouTube que mostram como montar as perguntas, montar os questionários, mas é super fácil, não há
nenhuma grande dificuldade não, tá certo? Então eu posso voltar aqui em biblioteca, por exemplo, criar, né, um Kahoot, por exemplo, e aqui eu tenho inclusive essas ferramentas novas. Eu nunca usei aqui, isso aí eu vou testar. É um gerador de perguntas, por exemplo, você pode colocar um artigo, um capítulo de livro em PDF e pedir para que ele gere perguntas de acordo com a auxílio da inteligência artificial, né? Ou você pode montar Kahoot pré-prontos. Você pode pesquisar, inclusive, na rede do Kahoot. Há professores que montam questionários e deixam isso disponíveis, abertos, né? Como eu faço, meus questionários são abertos para a rede de professores. Os colegas que quiserem usar, é livre para uso, tá? E aqui a gente pode fazer um em branco, essa atividade mais simples possível. Você digita aqui uma pergunta, né? Você determina, por exemplo, o tipo, né, de pergunta, se é quiz, é verdadeiro ou falso, resposta curta, enfim, tem outras modalidades. Você pode fazer, inclusive, pesquisas, questionamentos, né, na sala de aula, por exemplo, enquetes, enfim. Né? Então, quiz, eu faço a pergunta, digito aqui as respostas, no mínimo duas, no máximo quatro, né? E aí você desenvolve também uma quantidade de tempo disponível que eles terão para responder a pergunta, seja em sala de aula ou seja na atribuição da atividade assíncrona, né? Enfim, você pode fazer uma pontuação, né? Pode ser padrão, dupla, porque a ideia é gamificar, ou seja, os alunos eles vão selecionar as respostas e quanto mais rápido e correto o aluno responder, maior vai ser a pontuação. Então isso cria também como se fosse uma dinâmica de game, né? Você tem questão a questão um, uma pontuação que aparece, um ranking, né? Então os alunos geralmente eles se divertem um pouco nessa competição, tanto na modalidade individual como na modalidade grupo. Eles têm um nível maior de engajamento e isso deixa a coisa um pouco mais divertida também, tá? Então é isso, essa apresentação aí que eu imagino que o professor Tude queria que eu fizesse aí para vocês, tá bom? Então, professor Tude, tá entregue.